Sejam bem-vindos ao Observação Podcast. Eu sou o Vitor Roriz e eu tô aqui com... Oi, meu nome é Luan Tapete. E qual é a diferença entre nostalgia e saudade? E aqui é o Pedro e o meu nome é autoexplicativo. Eu sou o Fabrício Bibi e eu não preparei nenhuma frase pro primeiro podcast. E hoje nós vamos falar sobre o lado ruim da nostalgia. Bora. Eu queria introduzir o assunto porque, com o lançamento dos novos consoles agora, eu vi muita gente falando sobre como antigamente as coisas eram focadas mais no jogo em si do que em poder de gráfico. E todas essas frases de antigamente as coisas eram melhores, boa era na minha época, eu acho ela muito ruim pra meio que pra indústria assim, tanto de jogos quanto de filmes e música e mídia e tal. Alguém continua o assunto. Pensei que você tava, puxando alguma parada. Mas então, cara, isso é normal. Com o tempo passando das coisas, a gente acaba esquecendo as coisas ruins e gravando já as melhores coisas, né? Então, a gente tem isso em tudo, em todas as mídias, né? Não só nas mídias, na vida, né? Se tu vê os velhos falando, no meu tempo era melhor, brincava na rua, essas coisas assim. Então, as pessoas acabam tendo só a lembrança afetiva e esquecem a parte ruim. Cara, fora a expectativa também é uma bosta, né, cara? E essa galera nunca vai ter espaço pra receber um novo, tendo essa limitação de visão de que tudo de antes sempre vai ser melhor. Vocês já pararam pra pensar o porquê que existe esse tipo de pensamento? Como que nasce isso? O core disso? Eu imagino que seja porque quando a gente tá na fase da adolescência, é a fase que a gente tá mais absorvendo coisa, é a fase do desenvolvimento cognitivo, então provavelmente quando as pessoas estão ali na fase da infância, até uns 18 anos mais ou menos, é quando elas começam a conhecer as coisas e tudo isso vira referência pra ela, né? Eu imagino que seja isso. Cara, e eu complementando essa ideia, eu acho que é todo jovem, né, assim, mais ou menos essa faixa de etária que você comentou, ele tem aquele traço rebelde de si próprio e pra eles sempre precisam lutar com o que é antiquado pra dar espaço pra eles o que aquilo é novo, né? E o cara, jovem, sei lá o que, ele tá vivendo numa época onde todas as coisas que são certas seriam as coisas antigas e ele tá querendo revolucionar isso. E a partir do momento que o cara se torna um velho também, ele tem aquela memória de tipo assim, cara, eu batalhei por esse negócio se tornar como ele é, e pra mim ele é o certo, é o ideal e nada pode mexer nisso, entendeu? Sendo que ele não se toca de que ele tá se tornando aquilo que ele lutou antes. Sim, o cara viveu a revolução do cinema em uma época, mas ele não consegue aproveitar uma revolução que tá acontecendo agora. Por exemplo, ele vê, é só a título de comparação, tá? Não é, tô querendo dizer que um é melhor que o outro, mas por exemplo, o cara que viveu um Poderoso Chefão na época que o Poderoso Chefão saiu, ele de repente tem uma impressão do cinema muito diferente vendo os filmes de heróis agora. Mas isso não quer dizer que os filmes de heróis que a gente vê com efeito especial seja uma coisa ruim, é uma outra revolução, entendeu? Uma coisa não se compara com a outra. É a opinião controversa da galera que são os críticos do cinema, né? Que é um bando de conservador, né? Exatamente. Na parada, né? A academia é um bando de velho. Mais simples do que isso, cara. Você vê essa galera que revolucionaram pro cinema começar a sair do papel. Eram os mesmos caras que estavam lutando contra aquela ideia de que só o teatro, por exemplo, que servia, e que só o teatro era arte, por exemplo. As coisas foram mudando, assim, e as mesmas pessoas que lutaram pra que isso mudasse no passado são as pessoas que hoje em dia falam que não tem que mudar. Então, eu tava numa reflexão sobre isso e eu cheguei numa conclusão que isso pode ser muito vindo do ego. A pessoa que é chata com os gostos das coisas atuais, normalmente ela já tem um tempo de vivência e aí, baseado nesse tempo de vivência, ela foi ajustando as coisas ao padrão de gosto dela, o que ela acha bom, o que ela acha ruim, ela foi aprimorando o gosto dela. E parece que chega num momento onde a pessoa tem aquilo tão... Eu sei o que é bom e isso é bom porque eu sei que é bom. E aí passa a não apreciar mais o bom das coisas novas, sabe? Pode ser uma batalha de ego. E eu acho que isso impacta diretamente no tema do episódio, justamente porque acaba trazendo esse sentimento de nostalgia que tem. E assim, a gente ouve muito as pessoas falando sobre nostalgia, muitas das vezes pode ser uma coisa positiva, né? Mas se a gente pegar o sentido mesmo da palavra nostalgia, ela não tem um sentido positivo. Como na abertura do tapete aí, ele questionou se nostalgia é diferente de saudade, e saudade é uma parada mais pontual, entendeu? E que ela pode ser resolvida com, por exemplo, eu sinto saudade do meu pai, eu consigo resolver essa saudade encontrando meu pai novamente. Mas a nostalgia é um sentimento bem melancólico, assim, de... E que não volta mais. O que não pode mais voltar, sabe? Você fica com aquela idealização na sua cabeça que não necessariamente vai representar a realidade da parada. Sim,
sim, mas é o que aí entra no que eu disse no começo, né? Você guarda as coisas boas. Pô, eu falo, quando eu era jovem era tudo mais fácil. Porque eu só guardei as coisas boas, só guardei o que eu fiz de bom, né? Sei lá, as festas que eu ia, ou a liberdade que eu tinha, mas não lembrava das coisas ruins que tinham também, entendeu? Então a gente acaba guardando só as coisas boas. É uma memória bem seletiva, cara. E você exclui completamente as coisas ruins que acabaram passando daquela tua época, tipo as dificuldades da... Você não exclui totalmente as dificuldades, mas... Sim, mas por exemplo, você exclui o fato de um filme que, não tô dizendo de questão de roteiro, mas que a computação gráfica, por exemplo, era muito limitada, os efeitos especiais eram muito limitados. Você tem essa ideia na época de que, nossa, que bagulho fantástico. Tu vê, hoje em dia, todos nós já vimos filmes mais de uma vez em épocas diferentes, a gente teve expectativas bem diferentes do que a gente viu antes com o que a gente viu depois. E é tudo isso por isso, cara. É uma memória seletiva e afetiva, entendeu? Mas aí você, ao invés de atribuir, ainda falando do questionamento do uso da palavra nostalgia, né? Normalmente as pessoas usam um outro termo, que é o saudosismo também, né? E o saudosismo, eu acho que é mais isso que o Pedro tá querendo dizer. Você, quando é uma pessoa saudosista, você tende a basear o seu gosto nas coisas que você vivenciou. Então, assim, você pode ter vivenciado uma parada ali na sua adolescência, um filme, um jogo ou alguma coisa do tipo. Aquilo ali ficou tão entranhado em você que você se identifica com esses conceitos e isso passa a moldar o seu gosto, entendeu? Então, mesmo que daqui a 40 anos você vai assistir algo novo, você sempre busca a referência daquilo que você viveu quando você era mais jovem por puro saudosismo, entendeu? Isso aconteceu várias vezes em filmes, em séries, em jogos, etc. Então, eu conheço uma pessoa que pensa assim, no meu tempo era melhor, principalmente em relação à música. E eu acho que isso é um padrão em pessoas que pensam assim, eu acho que música é sempre um tópico disso. O Vitor. O Vitor é demais. Todos isso. Nós somos assim, já não, dando disclaimer. Porra nenhuma, eu não sou assim. Eu escuto muita música nova aí que vocês não conseguem... Não tô dizendo em relação à música, eu tô dizendo que todos nós somos saudosistas de certa forma, entendeu? Com certeza. Ok. Que já é um disclaimer, porque o objetivo do podcast é falar de todas as coisas que a gente gosta. Mas isso acontece mesmo. A gente baseia o nosso gosto musical, seja lá qual for, justamente pela época que a gente aprendeu mais, que retomando lá o início, é a adolescência, de repente. Então, eu não sei se eu concordo com isso. Não sei se pela época que a gente aprendeu mais. Eu acho que você absorve as paradas pelo contexto na sua vida na época, não necessariamente que você aprendeu mais. Eu acho que pelas amizades que você teve, o quanto aquilo repercutiu no seu ciclo social, o quanto você conseguiu inspirar uma outra pessoa e vocês compartilharam alguma coisa devido àquilo. Eu acho que às vezes a gente acaba gostando de uma coisa não pelo produto em si, mas sim pelo quanto a gente consegue usar aquilo na nossa vida. Entendi. Saca? Aham. O quanto isso influencia no meio que você vive, né? Então, aí como eu tava falando, eu conheço uma pessoa que é assim, e essa pessoa é assim com música. E hoje em dia eu reparo que essa pessoa não tem tantos amigos, então, tipo, não tem com quem dividir aquelas coisas que ele gostaria de conversar. Mas você não tá falando de mim, não, né? Não tô falando de você, não. Ah, tá. Provavelmente ele tá falando de algum fã de Power Metal. Eu tô só com a ideia do Vitor na cabeça, perdendo amigos por causa dos gostos de merda dele. O Vitor é uma pessoa muito difícil de introduzir a coisas novas e ele gostar. Principalmente música. Acho que em outras coisas eu já me abri um pouco. E a jogo, e a filmes, e animes. Anime, cara. Eu lembro que quando... Mas aí, quando você não gosta de uma mídia, realmente fica difícil. Porque o anime realmente é o gosto à mídia, entendeu? É um pouco mais difícil. Mas dentro de coisas que eu gosto, por exemplo, um filme, hoje em dia eu consigo assistir filmes que saem meio que da minha zona de conforto. Mas música, eu realmente assumo, é muito difícil. Muito difícil sair da zona de conforto do grunge até o rock alternativo, sabe? E até um pouco de metal e rock progressivo, é muito difícil sair dessa linha. Cara, o Vitor só assistiu Cidade de Deus porque saiu o Choque de Cultura do Cidade de Deus. Esse moleque nunca tinha assistido Cidade de Deus. É verdade. É verdade. É verdade. Que eu te conheço. Verdade, sim. Que mentira, cara. Que mentira. Cara, eu tinha essa dificuldade também, Vitor, de fazer essa transição do rock pra outra coisa. A gente estudou junto, as pessoas que estão estudando não devem saber. A gente estudou junto no ensino médio, a gente escutou muito rock junto. E eu tive essa dificuldade de sair do rock pra conseguir apreciar as outras coisas, porque eu achava que o rock era o estilo ultimate, tá ligado? A banda mais reconhecida do mundo, o artista mais famoso do mundo. O maior evento do mundo, né? A gente Exatamente.
Exatamente. É uma bolha, né? O rockstar, a figura mítica do rockstar. Sim. Mas isso existe dentro do pop também. Aí o Luan foi pra faculdade e ficou me escutando eu cantando pagode. Não, todo mas dia. pagode eu já ouvia na minha infância, porque a minha mãe era fã. Mas é o que eu falei pro Vitor, pagode, a gente que nasceu ali nos anos 90, a gente tem essa porra no DNA, cara. Não tem como, você sabe pagode, porque nasceu com isso, cresceu com isso, é normal. Fica guardado em algum canto isolado da tua memória, né, cara? Tipo, nada exclui de lá. Você pode não lembrar a letra, cara, mas se você começa a escutar o refrão, você vai junto, cara. E aí, complementando o que o Luan disse, o pagode é o estilo definitivo de música, porque ele tá fazendo música pra Deus. Nossa. Pagode é fantástico, cara. Mas deixa eu voltar pro foco do assunto. Eu acho que a gente tem que acabar pontuando certas coisas, porque muita gente acha que o que você vivenciou no passado, que traz esse sentimento nostálgico, que essas mídias, elas são realmente melhores. E tipo, elas são realmente melhores? Eu acho que sim, e acabou, valeu. Tem a galera da pira de botar música na vitrola pra ouvir os arranhadinhos, né? Essa galera tu não tem como convencer que hoje em dia é melhor. Assim, eu não acho que é melhor, na verdade. Isso era pra ser uma piada, mas não funcionou. Cara, mas essa galera, o que a gente pode fazer é deixar eles escutarem. O bom é que tem algumas bandas atuais que lançam nessa mídia, né? Ainda lançam nessa mídia de vinil. Mas aí eu acho que é mais preferência também da pessoa. Mas trazendo a discussão do vinil, é bem isso. Eu acho que tá tudo em constante evolução. Em toda época vai ter algo que vai ser mais revolucionário, ou não que seja melhor, entendeu? Mas que vai representar melhor a sua época, e muitas das vezes ela representa melhor a sua época com uma tecnologia melhor, ou algum incentivo novo, ou alguma limitação que chegou, que vai proporcionar algo que traga algum sentimento. Então, por exemplo, o vinil, as pessoas ouvem por sentimento nostálgico, e muita gente fala que a música no vinil é melhor, mas a gente sabe que o tratamento digital na música hoje em dia, e a forma que ela é gravada, e não sei quantos canais, e não sei o que, ela traz uma limpeza musical muito melhor do que o vinil com uma agulha fodida e um disco torto, entendeu? Sim, com certeza. Aliás, eu não consigo entender como é que aquela porra sai som. E isso aí é um mistério do mágica universo, pra mim. Fica pra um episódio aí. Mistério do eu universo. queria muito que alguém me explicasse isso. Cara, ainda mais que hoje o digital domina, né? O mercado em qualquer tipo de música. Então, até a gente vai ver uma próxima geração que vai aceitar mais sintetizador, escutar sintetizador, do que escutar som de guitarra pesado, distorção. Ou um violino, por exemplo. Foi quando as pessoas começaram a ouvir guitarra e não ouvir mais violino, entendeu? Isso, entendeu? Vai ter essa ruptura, né? Tu vê o crescimento de bandas com sintetizadores, teclados, o que for. E esse som, até som mesmo de animações, né? De novelas, de séries, essas coisas, elas já estão tendendo a uma parada mais digital, né? Exatamente, eu acho que a gente já tá vivendo isso. Isso, tá vivendo a mudança, né? A gente pegou essa época aí, final das guitarras dos anos 90, 2000 até, agora começou essa mudança pro digital, e tem questão de aceitação, né? Tem muita galera que não aceita esses beats eletrônicos ou qualquer coisa assim dentro da música, acha que não é música isso. Eu era uma pessoa mais ou menos assim. Pra mim, música sem melodia não era música. Mas quem disse que a música não tem melodia? Esse é o problema. Existe estilo de música não melódico. E música não tá ligada a melodia, nem notas musicais. Pode ser um batuque, pode ser um rap. Não necessariamente, pode ser um beatbox. Música é qualquer coisa. Pode inclusive ser o funk, que muita da gente fala que o funk não é... funk não é cultura, é o discurso do cara que é idiota, babaca. Mas ele quer discriminar o funk só por não ser uma música que é da vivência social dele. Muitas das vezes ele discrimina esse estilo musical só porque ele é um batuque, porque fala sobre coisas que não estão dentro do campo social dele, entendeu? Então, assim, essa tentativa de desmerecer e falar que é pior, tipo, não sei se é pior, sabe? Mas o funk, ele representa uma parte cultural do que a gente vivia, sei lá, 20 anos, entendeu? Sim. É meio foda você trazer essa discussão. Cara, é um grito cultural de todo um grupo, né, cara? E, cara, isso não pode ser ignorado. Isso pra música é uma parada mega importante, né, cara? E até em jogo, a galera costuma ficar discutindo o gamer, né? O público gamer é foda. Mas eles ficam tentando discutir que os jogos antigamente, eles eram melhores, porque muitos dos conceitos que a gente tem hoje, dificilmente
constantemente eles se renovam, né, no jogo. É muito difícil acontecer uma parada que a ID Software fez, por exemplo, pro FPS. Quando ela trouxe lá o Wolfenstein, o Doom e tal, foi genial. Eu fico imaginando como é que devia ser, porque eu não tinha computador nessa época, eu não pude jogar o Doom no computador na época que saiu. Mas, cara, devia ter sido uma experiência de evolução inacreditável. E isso foi melhorando cada vez mais. Mas eu acho que isso não é motivo bastante pra você dizer que é melhor só porque ela revolucionou na época. Porque a gente sabe que hoje em dia é difícil você voltar pra um jogo tipo Doom, sabe? Depois de você jogar um Battlefield 4, por exemplo. É difícil, mas se o outro jogo tiver uma qualidade boa, a gente vai voltar, não adianta. Então, exatamente. A gente joga joguinhos vistos de cima hoje em dia porque a jogabilidade faz sentido pra essa galera. Mas aí, esse jogo, por exemplo, ele precisa ser revolucionário a um ponto dele se manter, entendeu? Eu acho que o Doom, o exemplo que eu dei da ID, ele não sobrevive a isso, entendeu? É muito difícil você voltar e jogar o Doom hoje. Ele tem as características dele, e eu acho importante, mas se você quiser jogar, você tem que fazer todo aquele pensamento de você se colocar na época e trazer toda uma ambientação na sua cabeça mesmo pra você conseguir jogar o jogo. Enquanto tem outras paradas que conseguem passar, óbvio, os jogos indie estão aí pra provar isso. Falando em Doom, você me lembrou uma coisa muito, muito, graças a Deus que acabou, que é o disquete, cara. Eu joguei Doom por causa do disquete, mano. Isso aí, Carmen Sandiego. Tem muita gente que tem saudade, hein, do disquete. Não tem não. Nossa, eu não conheço ninguém, cara. Pelo amor de Deus. Tem não, cara. Tem, cara. Cara, mas aí eu vou comentar uma parada que eu acho que foi o Vitor que comentou um pouco antes. Eu acho que resume bem esse assunto que a gente tá falando agora, que é a zona de conforto, né, cara? Eu vou soltar uma parada aqui, cara, que uma coisa que eu noto que é das novas mídias atuais, isso a gente pode falar de diversos jogos que foram evoluindo ao longo do tempo, e até o comentário que o Vitor soltou de que, os jogos não são mais como antigamente. Caraca, fala logo, cara. Pelo amor de Deus. Caralho, calma, ele tá explicando, Deixa eu desenvolver, cara. O cara tá meia hora falando, tem como o Vitor comentou. comentou. Com essa porra já, né? Cara, mas então, a parada é que o jogo, atualmente, pelo menos, pelo que eu tenho percebido, não é mais um simples jogo. Tipo assim, é simplesmente uma jogabilidade rasa, simples. Atualmente a gente tem visto muito mais críticas sociais nos jogos, cara, que tem arrancado a galera dessa zona de conforto deles muito forte. Sim. Tá ligado? E eu acho que isso é uma parada que faz essa galera mais saudosista, né? Sentir esse desconforto de experimentar o novo. Não é uma parada só, tipo um filme com explosões, heróis e vilões. É toda uma construção de personagem, crítica da sociedade. E, cara, a galera é careta também, cara. A parada é essa. Muitos grupos gamers aí, esses grupos mais fiéis ao passado, cara, eles acabam ficando nessa parada que eles não querem essas paradas dentro do jogo deles, porque eles não querem pensar muito a respeito eu acho que isso. Não é nem isso. Eu acho que o cara que ele acha que o jogo que evoluiu como mídia a ponto de fazer uma crítica social dentro do espectro de experiência que o jogo quer trazer, eu acho que não é só preguiça, sabe? De entender ou de não querer pensar. Eu acho que tem muito mesmo de posicionamento político, porque acaba incomodando, entendeu? Se você pensa de uma forma diferente do que a crítica que o jogo tá querendo trazer, você se sente incomodado. Então, assim, um cara que joga um The Last of Us 2 que no trailer tem um beijo lésbico, ele começa a se sentir incomodado como se aquilo fosse, caraca, é tudo contra o que eu acredito. Então eu gosto do Super Mario. É um jogo perfeito de plataforma que eu vou chegar e vou ganhar meu ponto, vou zerar e salvar a princesa, sabe? Então eu acho que tem muito disso. Exato. Eu acho que existe também uma adaptação. Tipo, esses últimos dias, eu encontrei um tio meu que ele gosta de videogame. Só que ele é o tipo de cara que, tipo, zerou Super Mario na época. E ele não consegue jogar nada em 3D porque ele simplesmente não consegue. É bem cara do Igor mesmo fazer não, isso. Igor. Não, esse é meu tio mesmo, pô. Não tô falando do Igor. Mas o Igor é teu tio, né? Não. Então, o meu tio, o tio Regis, ele não consegue jogar nada que seja 3D, que ele precisa virar uma câmera. Apesar que ele gosta de videogame, só que ele não consegue. Ele simplesmente não consegue. Então, pra ele, jogos antigamente eram melhores. Mas você acha que isso não é por conta de convivência mesmo? Por exemplo, a gente cresceu na geração do Super... Preguiça de aprender não, mesmo, cara. Olha só, presta atenção. A gente começou a jogar na época do Super Nintendo. Então, a próxima mídia que a gente pegou, apesar da gente já estar acostumado com o 16
16-bit, a próxima mídia que a gente pegou já era uma 3D, só que era uma 3D que tava aprendendo. Então a gente foi aprendendo junto com a evolução, né, das paradas até a gente chegar no ápice que é hoje em dia, entendeu? Mas a gente acompanhou os passos. Chegar com uma... Pra gente é muito natural. Exato. Se você chegar pra uma pessoa que só jogou aquela parada nos anos 90, pegar ela lá com um gancho e jogar ela aqui em 2021 pra ela jogar um The Last of Us ou pra ela jogar um Dark Souls, fudeu. Ela não vai conseguir. Mas isso é questão de costume, gente. Eu pegar qualquer pessoa que não jogou videogame e botar pra jogar um jogo de plataforma e ela não vai ter tempo de pular e movimentar o personagem ao mesmo tempo. Vocês podem fazer esse teste qualquer pessoa que não tenha jogado videogame. A questão é que o trabalho que ela vai ter é muito maior do que a gente que evoluiu junto. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Ah, sim, mas aí o cara, o tio do Luan, o Igor, já vai estar velho, já vai estar cansado, entendeu? Já não vai querer aprender. Só um adendo aqui. O meu tio, como eu te falei, ele não consegue virar câmera, não consegue fazer essas paradas, mas eu peguei um jogo que eu falei, porra, vou pegar um jogo de mecânica básica, que é que igual aquele usava antigamente, vamos ver se ele consegue jogar. Botei ele pra jogar Fall Guys. Ele conseguiu. Se ele vai conseguir. Simples assim. Ele vai conseguir jogar um Journey e tal, essas coisas. Mas ele continua preferindo o Super Mario. Claro. Pra ele realmente era melhor, né? Mas saindo do campo de game, vocês acham que, por exemplo, os filmes eram realmente melhores do que hoje em dia? Não. Eu acho que a gente tinha carência de roteiros bons, como a gente tem hoje em dia. Eu acho que tinha tanto roteiro ruim hoje em dia quanto tinha antigamente. Ah, sim, ok. Só que hoje o negócio é muito maior e você tem muito mais acesso. Então, logicamente, você acaba percebendo coisas piores com mais facilidade também. Eu acho que o problema é outro. Tipo, o inimigo agora é outro, cara. A parada é que antigamente tinha a questão de roteiros fracos, enfim. Atualmente, pra mim, a grande parada é a limitação criativa. Tipo assim, eu tinha visto recentemente, cara, eu acho uma postagem dizendo de que é bem possível que todas as criaturas, monstros, enfim, de jogos, enfim, já vieram a ser criados. Esgotaram totalmente as possibilidades criativas. Imagina essa ideia em outros campos também. Isso significa que nada mais vai ser genuíno, sempre sendo uma adaptação de algo que já existiu. Cara, vamos dar um exemplo do Star Wars, que eu acho que é um exemplo mais próximo assim que a gente pode dar. O episódio 7, cara, foi uma cópia parecida com o do episódio 4. Então, tipo assim, foi por falta de criatividade? Também. Mas também porque, cara, não tem muito pra onde fugir. Por isso que eu gosto muito, por exemplo, do episódio 8, porque quebrou completamente expectativas e ideias de roteiro. Mas eu discordo totalmente. Você acabou de se contradizer. Porque, assim, eu concordo em parte com você de que muita coisa já foi criada. Mas eu não acho que tudo precisa ser genuíno pra ser bom, entendeu? Você pode fazer coisas que já existiram, você pode readaptar ou pegar uma influência, isso não tem problema, entendeu? A parada da criatividade, que eu acredito num filme, por exemplo, que a gente tá abordando, é a forma como você junta essas coisas. E eu acho que hoje em dia a gente tem mais acesso a outros roteiros, a outras pessoas que fazem outras coisas, que conseguem jogar num Netflix da vida, ou num meio de streaming, ou num YouTube até, e a gente consegue ter acesso e ver que existem pessoas criativas. Só que, corroborando com o que o Luan falou, há 20, 30 anos atrás, você só tinha acesso às coisas que bombavam. O resto era muito de nicho, entendeu? A gente não conseguia enxergar. Mas você não concorda comigo de que qualquer ideia que você fosse ter pra um filme naquela época, cara, você tá com um papel em branco. Muito provavelmente, qualquer ideia que você tenha, provavelmente vai ser uma das poucas que existem, ou talvez a única. Hoje em dia, existem sim bons roteiros, existem sim boas histórias. A questão que você não concorda que é muito mais trabalhoso você chegar a uma parada mais criativa e pra um roteiro, logicamente, mais elaborado, somando com essa parte criativa do que era antigamente? Hoje em dia tem a questão da facilidade de você encontrar outras pessoas. Ele tá dizendo que hoje em dia vai chegar um momento que as pessoas não vão ter mais que criar, porque elas só vão ter que reinventar as fórmulas que já foram criadas. Caraca, o Fabrício sintetizou tão fácil. Caralho, ele usou fórmulas, cara. Pra mim tava faltando a palavra fórmula. Cara, isso não é legal. Eu não concordo com essa afirmação. Eu também não cara. concordo, não. Porque é claro que sempre vai ter o movimento primário, assim, o cara que criou os filmes de terror, sei lá, um filme de vampiro lá, criou o primeiro Drácula, foi um filmaço, beleza, mas você consegue manipular. O Nosferatu, muito obrigado. Você consegue manipular essa forma, cara. Eu acho que a reinvenção da parada também é importante.
diferente, entendeu? Você não vai levar isso pra sempre. Ah, o cara criou e por causa disso o meu é menor. Com certeza tem filmes de máfia antes do Poderoso Chefão. Não quer dizer que o Poderoso Chefão é ruim porque bebeu dessa fonte. Ou sei lá, tu vai chamar Os Infiltrados do Martin Scorsese de ruim porque é um filme de máfia e o Poderoso Chefão antes veio. Exatamente. Você não vai chamar Não. The Sopranos de ruim porque existe Poderoso Chefão, entendeu? Tipo, é uma série fodástica de máfia, mais pro mundo recente, assim, mais pro século XXI, entendeu? Não tem a mesma abordagem do que o Poderoso Chefão tem umas influências, mas, cara, é tão bom quanto e não precisou reinventar a roda pra fazer isso. É, até a parada que o Vitor falou, né? Que o Vitor gosta muito. Tipo, o Scratch não é ruim porque o Forfã foi bom, entendeu? Então você É o tem quê? que... O Scratch, a voz do Scratch não foi ruim porque o Forfã foi bom. Então tu tem que saber reinventar, entendeu? As coisas acontecem assim. O Fabrício falou em código pra mim agora, não entendi nada. Caralho, mano. Revo 84. Ele tava falando do quanto você gosta de Nickelback. Ah, tá. Então a gente tá dizendo que o Nickelback é o Poderoso Chefão dos filmes, é isso? Isso. Nossa, E o não, Disturbed, não, pelo amor de a Deus, banda não. Disturbed Não compara Nickelback é com o Poderoso o Chefão. Nickelback do metal e o Jota Quest é o Nickelback do Brasil, pô. Tá bom. É isso. Mas eu tenho um adendo. O Pedro falou aquela hora que não tem mais o que inventar, né? Que tudo já foi inventado e não tem mais pra Não, eu onde tô ir. dizendo que a tendência é caminhar pra isso. Então, mas de qualquer Tô forma, dizendo que acontece. eu acho que não, cara. Tipo, eu acho que as pessoas são criativas o suficiente pra continuar inventando até nunca mais. Isso aí, só pra adicionar, ainda mais que a gente tem maiores chances, né? A tecnologia é melhor, a gente consegue criar coisas melhores, então a gente não vai ter que só reinventar. E continuando, falando no papo de monstro, que o Pedro falou que todos os monstros já foram criados. Cara, se hoje em dia o Zé do Caixão aparecesse, ele fosse um monstro de uma parada com um enredo muito foda, eu A ia gente ter medo do Zé do teve Caixão. aquele filme lá de um Lugar Silencioso. É um monstro básico, que é só um monstro que escuta muito bem. e Muito é isso. foda. Sim. Tem dois monstros, o ambiente e o monstro. É. É muito foda E isso. é uma parada nova que veio recentemente, entendeu? É bem maneiro, sabe? Ah, essa parada de criatura que se caça através do som não é uma parada tão Então, nova mas assim. a abordagem que foi feita no filme que é nova, entendeu? É isso que a gente tá tentando falar. Não precisa... Um Lugar Silencioso não inventou um monstro que ouve pra caralho, mas ele trouxe uma parada nova que ninguém tinha trazido antes. E ele não precisa ser genuíno na invenção da coisa. Ele só precisa ser genuíno na criatividade de como usar os elementos que ele tem. E isso que o Fabrício falou, de que cada vez a gente tem mais tecnologia, isso proporciona, cara, criatividade infinita pra você fazer Infinito. coisas com o que existe e com Tu o vê, que de repente... um exemplo brasileiro é que saiu uma série agora que é Cidade Invisível, fala muito das mitologias, né, do Brasil. Pô, a gente falava de mitologia ali no sítio do Pica-Pau Amarelo, né? A gente tá tendo agora uma visão diferente. Sim, isso é importante pra caralho. A cultura brasileira tem muitos heróis e muitos vilões sinistríssimos. É verdade. De monstros horríveis. É bem foda. Pela forma que ela quer trazer, isso já é criativo bastante pra você não precisar ficar comparando a forma que ela foi criada é melhor do que com a forma que ela é usada depois. Tipo, essa discussão ela não precisa existir. Você pode aproveitar o Monteiro Lobato no sítio do Pica-Pau Amarelo, mas você pode aproveitar aqueles mesmos personagens sendo refeitos de uma forma, Sim. sei lá, de terror. Porra, Batman e a Feira da Fruta e Batman Dark Knight. Porra, Coringa também. Exatamente. Cara... O bagulho é saber escrever, reaproveitar coisas boas que deram certo, fazer um negócio criativo. Não, mas então foi isso que eu disse, cara. Não foi, não. A escassez de criatividade Foi não não, necessariamente seu significa... velho paia. Mas mano, não deu teu cu. Mas o que eu disse que. Mas o que eu disse, cara, é que a escassez de criatividade, né? De fórmulas novas, né, pra um roteiro, não significa a escassez de qualidade de roteiro. Eu só quis dizer que essa série parece estar sendo maravilhosa. A Isabela falando que tá numa pegada, assim, pela palavras dela, uma pegada tipo American Gods, só que brasileiro. Que viagem. Mas assim, concorda que, pô, a criatividade dos personagens, por exemplo, não foi genuína dos criadores da série. Eles pegaram isso do folclore, eles pegaram isso do Monteiro mas Lobato. precisa eles pegaram ser isso do genuíno. Pica-Pau Amarelo. Eu não acho isso negativo. Tu acha que Crepúsculo é negativo? Não precisa. Em recriar os vampiros? Acho horrível, cara. Porque assim, a parada é que isso que você disse de que o folclore ele já existia lá, pô, o HP Lovecraft, as criaturas dele já existiam lá nos anos 20. Só que as pessoas começaram a trazer isso mais recentemente, claro que já existia influências dele durante todo o século XX e o início do século XXI, mas hoje em dia a gente sente mais à tona, justamente porque virou uma moda, acredito eu, entendeu? E, cara, as coisas que trouxeram influenciadas pelo Lovecraft recentemente são absurdas shoutouts pro Bloodborne.
Com certeza. Até por a gente ter a tecnologia Mas a série eu não tô gostando, não. pra conseguir representar isso, né? Então, a gente vê, e a gente vê claro. bastante, né, mídia, o Lovecraft Country, né, o Bloodborne, até o Nerdcast de RPG. Aí, você quer ver uma parada, um contraponto àquilo que o Pedro disse? Muito simples. Black Mirror. Várias histórias sobre tecnologia usadas de diversos contextos, às vezes a máquina sendo o terror, o vilão. Dá pra adaptar muito. É só saber escrever. E influenciado por Twilight Zone. Mas isso não Sim. significa que Twilight Zone seja melhor do que o Black Mirror, porque um foi influenciado pelo outro. Não, eu acho que é necessário a influência. Com certeza. Mas vamos pro ponto do exemplo, e eu quero deixar esse momento bem bonito, porque eu vou começar a ser xingado. Já. Vai Talvez falar por mal vocês. de muita coisa. Não, muita não, é um exemplo só. Sistema Fedão. Não, tá maluco? Então você continua sendo meu amigo. Eu quero falar sobre Dragon Ball. Ah, não. Porra. Então, eu vou contar Tu uma tem que história pra mexer vocês. nesse ponto, Quando cara. eu reconheci o Vitor... Caralho. Não, eu vou contar Não, agora, sou eu que tô contando a sim. história. Você me escuta. Quando eu reconheci o Vitor, A Vitor botou. depois de sei lá Começou quantos a chupar anos, dedo, sentou o no Vitor chão, me mandou um texto no MSN na época, falando mal pra caralho do Dragon Ball. Falando, os caras voam e destrói montanha. Então, mas deixa eu esclarecer isso. Eu tenho uma Como é que história eu vou então. gostar Calma, desse calma, anime calma. e tal? Porra, tá de sacanagem? Calma. Calma. É que o Vitor é velho, Calma. né, cara? Calma. Eu tô pedindo calma. Não, O peraí Dragon que eu tenho uma Ball- história também. Calma. Conta a tua história aí, conta a história tua antes do outro. Eu conheci o Vitor no primeiro dia do primeiro ano do ensino médio. Ele tava desenhando o personagem de Dragon Ball. Isso. E eu gostava muito de Dragon Ball. Isso. Aí eu cheguei pra ele, Ele fez isso na faculdade também, em vários carteiros. exatamente. Na faculdade ele desenhou. na faculdade do Magnodox Thiago. Eu cheguei pra ele pra conversar sobre Dragon Ball e ele falou que não gostava de Dragon Ball. Verdade. A menina, a moça desenhando Dragon Ball e não gostava. Vai tomar no Mas cu. isso é um negócio que aconteceu na minha adolescência, que tudo que eu gostava, que eu tinha de gosto da minha época de criança, quando eu virei adolescente e por momento de rebeldia adolescente, entre aspas, de querer ser o diferentão, eu queria odiar tudo que é mainstream. Isso não significa que eu odeie Dragon Ball, porque eu li o mangá de Dragon Ball e eu prefiro muito mais o mangá do que o anime. Não dizendo que o anime é ruim, eu gosto pra caramba de Dragon Ball, foi uma das paradas que mais me influenciou na minha vida. Só que esse sentimento muito bom que eu tenho com Dragon Ball, muito dele vem da nostalgia. E reassistindo o Dragon Ball hoje, que eu já reassisti algumas outras vezes, tem muita parada que é muito foda no Dragon Ball. Tipo, é à frente do tempo dele o que o Akira Toriyama fez, tanto no Dragon Ball quando o Goku era criança, quanto no Z, na animação, mas no mangá é tudo Dragon Ball, não tem diferenciação. Tudo isso que ele faz é muito foda, é muito foda. E no mangá, inclusive, é até mais sucinto, né? Ele conta essa história melhor. E falando especificamente da animação, ela é muito difícil de assistir hoje em dia. Muito difícil. Justamente pelo fato dela ser travada, dela ser esquisita. Ela demora pra contar a história. Mas aí, se você pegar a saga Buu, que é a parada que eu já não curto muito, eu acho que o Dragon Ball ele é genial até a saga do Gohan contra o Cell. Se você pega a saga Buu, eu acho que ela já se perde um pouco porque ela começa a viver daquela repetição. Tipo, o vilão já é meio que parecido que com os outros vilões, já começa a fazer descaracterização de personagem, e não me pega hoje em dia, sabe? E eu acho que não pega muita gente hoje em dia. Se você indicar pra alguém que não conhece Dragon Ball ou alguma coisa do tipo, essa pessoa ela vai estar perdendo uma história muito pelo formato do que ela foi feito lá atrás. E eu acho que hoje em dia ela não sobrevive. Tanto que se eu tenho que indicar o Dragon Ball pra alguém, eu indico o Abridged Series do Team 4-Star. Porque aí sim, eu acho que é uma forma muito foda de recontar a história de Dragon Ball, modernizada, sem mexer no core dos personagens, sem mexer no roteiro principal. Você consegue entender muito bem a história e, cara, é a genialidade do Toriyama ali ainda, entendeu? É muito difícil você trazer para o hoje em dia, você conseguir apresentar para uma pessoa. Eu acho que é uma parada que não sobreviveu, mas eu acho que ela ainda tá no mainstream, muito pelo sentimento de todas as pessoas que viram a primeira vez um anime
também tem shonen muito naquela disso de época, né, entendeu? cara? Até você fala que é um anime shonen, é um anime pra jovem, e vai ter o anime da sua época. A nossa geração teve Dragon Ball, eu não conseguiria ver Dragon Ball hoje de novo, tudo. De repente viria um episódio ou outro. É claro que cansa por causa da demorada, até aquilo que a gente tava conversando esses dias sobre agora os animes terem temporada, e isso ser bem legal, temporadas menores, a gente não tem enrolação que tinha antigamente, e que tem até hoje, Nossa, né? muito One obrigado. Piece, a gente tem um pouco dessa enrolação, mas também depende de época, cara. Eu não tenho paciência. Tem um super ainda, nem eu vou falar dessa merda, senão eu vou ficar Eu não com raiva. consumo coisas que eu consumia quando eu era jovem, mas não quer dizer que eu desgoste dela, entendeu? Ou que eu ache elas ruins. É porque não é a minha época. É a mesma Sim, coisa. sim. A gente teve a geração da galera que viu Naruto, aí viu Naruto inteiro. Eu que já peguei meio ali jovem, mais pra adulto, Naruto, final de Naruto, não conseguia assistir Naruto inteiro. Eu li na força do ódio. Mas não consegui assistir inteiro, entendeu? Agora tem esse aí, o Boku no Hero, que vai ser o próximo da próxima geração, provavelmente. E aí vão ter os outros. Mas aí já começa a mudar o mercado porque as animações começaram agora sem temporada, não vai ter aquela enrolação, é algo mais direto, mais sucinto, né? Até o Fullmetal Alchemist, cara, que pra mim é um dos melhores, se não o melhor anime, ele tem umas enrolações ali que hoje, se eu for parar pra ver, é complicado, entendeu? E o mangá é muito, como sempre, o mangá é muito mais sucinto. Mas é justamente isso que eu queria trazer. A questão do Dragon Ball, eu acho que ele é uma parada foda, incontestável, até a Saga do Céu. Depois, eu acho que já é lazy writing, sabe? E muita gente não consegue enxergar esse lazy writing justamente porque quer ver os cabeludos louro caindo na porrada. Não que a saga do Majin Buu, por exemplo, não tenha seus méritos. Tem seus méritos. Mas é lazy isso writing shonen, e as pessoas não conseguem... Shonen é você ver o personagem ficando mais forte. O Midorima lá do Boku no Hero é você ver ele conseguindo usar o poder do All Might 100% e ele evolui a cada episódio. Então, você pode fazer isso. Você pode fazer ele isso, farmando mas você XP pode e upando de finalizar. level. Você pode fazer isso, Claro, mas você mas- pode finalizar a sua história também, entendeu? Que era a Sim, intenção do concordo. Akira Toriyama desde sempre. O meu ponto é, as pessoas não conseguem ver que a saga Buu é uma saga ruim porque elas estão adaptadas com os personagens, já estão ali dentro, entendeu? É que nem quando você vê uma série de comédia e na Não última a temporada gente você não vê aguenta algumas mais, séries entendeu? que causaram um limite de certa forma, né? O Naruto, por mais estranho que seja, ele tinha um limite que era liberar as 9 caudas, né? O Boku no Hero, o garoto lá tem o limite que é conseguir usar o poder todo do All Might. É claro que a gente não sabe esse limite e o escritor que vai decidir. Mas o Goku, O limite é o desde que ele dinheiro, virou Super parceiro. Saiyajin 1, Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3, meu irmão, é infinito. O maluco pode levar ele até Super Saiyajin 100 e acabou, porque não tem explicação. Cara, essa é a parada que eu ia comentar, cara, porque Isso é lazy aquela writing. velha história de que não sabe quando parar, né? Uhum. Tá rendendo dinheiro, cara, a vaca tá saindo leite, cara, continua até Na verdade, secar. ele sabe, cara. É, O Akira Toriyama, ele sabe quando parar. Ele quis parar ali quando ele quis parar. Mas aí falaram, faz dinheiro, cara, faz O dinheiro, único cara. que não sabe onde parar é o Eiichiro Oda do One Piece. O cara não sabe quando parar, meu irmão. Vai embora. Não, cara, não, mas essa é a parada, cara. Eu vejo One Piece até hoje, cara. Então, assim, eu tenho propriedade pra falar dessa porra. Falou da amiga feia do Pedrinho. Eles já estão no capítulo 1000 e caralhada. Vai chegar mais uns 200, 300 capítulos aí, pelo menos. Mas, mano, é porque desde o começo eles definiram um ponto X lá no final, Sim. que é encontrar o One Piece, que é o tesouro. Cara, eles ainda não encontraram. Então, tipo, é literalmente o anime inteiro é uma volta ao mundo. Os personagens estão dando uma volta ao mundo. E, tipo, cara, é literalmente, eles estão fazendo uma progressão que é palpável de ver. Você consegue ver o quanto eles progrediram. Aí vamos, por exemplo, Boku no Hero. Boku no Hero é a história do Midoriya, né? Pra chegar como o herói número 1. Mas esse não é o meu ponto. As pessoas acham Dragon Ball, principalmente a saga de Lazy Writing, bom até hoje, porque elas têm sentimento de nostalgia dentro dela. Elas não conseguem ver que existe uma coisa ruim, que existe, Isso que existe uma saga ruim, que essa saga é mal escrita, porque elas não conseguem ter uma crítica à sua série favorita, ao seu anime favorito, e isso acontece em outras coisas. Eu trouxe o Dragon Ball aqui como exemplo, justamente porque ele tem esse armor, sabe, em volta dele, de que, tipo, não fale mal do meu Dragon Ballzinho, sabe? Eu acho que você tá ofendendo uma religião inteira falando o que você tá falando Tô agora. ofendendo e quem ficou ofendido não vem aqui me dar porrada porque eu vou apanhar. Eu gosto de GT. Eu gosto do GT e acabou. É isso. Você tá maluco. Caralho, você gosta do GT? Não, pera aí. Aí não. O problema é de vocês. Isso é herege. Calma aí, amigo. Não é assim que a banda toca. Calma aí. Eu vou subir um ponto aqui, então, que talvez seja o contraponto. Zelda.
Vamos trazer sobre Zelda. Se tu falar caralho. mal de Nossa. Zelda... Não, eu quero exatamente o contraponto, eu quero falar bem. Não, o Pedrinho tá jogando Breath of the Wild agora. Ah, tá. Não, tô entendi. jogando, cara. Exato, a experiência minha tá sendo bem recente. Eu não fui da época da galera que jogou o Ocarina of Time, o Majora's Mask, o Link to the Past, né? Tipo, pelo menos na época. Alguns desses jogos que eu citei eu nem joguei ainda. Mas aí eu quero trazer esse ponto aqui porque eu tô tendo essa experiência bem nova, né? De ter visto o lançamento, de estar jogando agora, tendo essa oportunidade. E eu quero trazer exatamente esse contraponto, no caso que o Vitor trouxe com Dragon Ball, mas agora com Zelda, entendeu? Mas eu tenho um contraponto ao seu contraponto, porque se você tá gostando de Breath of the Wild, você não pode falar que você gosta de Zelda. Ele é muito diferente. Claro que pode. Tá falando merda. Luan falou uma merda inacreditável agora. Falou Cara, mas Falou o pouco, Breath mas of the falou Wild é baseado no primeiro... No Legend primeiro of Zelda, ele cara, foi, tá maluco. Ele foi baseado, Não, beleza, cara. eu sei. Eu até vi o making off. Eu tô ligado, mas eu tô falando assim, a experiência que o Pedro tá tendo agora, ele não poderia ter com aqueles Zeldas lá de trás. É claro eu que acho. não, é óbvio, de fato. Então, é exatamente por isso que eu tô trazendo esse ponto, porque eu sou suspeito pra falar, porque eu não tive essa experiência do passado. Eu tô com uma experiência da geração atual, vendo esse gigante do passado nos dias de hoje, entendeu? E é por isso que eu tô trazendo esse ponto, que como vocês viram isso desde antigamente e tudo mais, eu quero que vocês também ponderem sobre isso. Esse teu contraponto, ele vai até contra a sua ideia lá de reinventar, né? E a Nintendo é um ótimo exemplo. Cara, a Nintendo vive dos mesmos personagens, claro que ela cria novos, mas ela vive dos mesmos personagens há muito tempo. Reinventando né? eles. E sempre reinventando eles. É muito difícil você ver um jogo que não tem uma evolução em alguma jogabilidade ou alguma filosofia mesmo implantada no jogo. O que aconteceu com o Zelda é isso, ele tá trazendo a experiência de quem jogou o primeiro Zelda no Nintendinho pra um cara em 2021. Então é uma boa forma de evolução, mas eu não sei se o primeiro Zelda, sendo jogado hoje em dia, ele ainda sobrevive, entendeu? O primeiro foi o Ocarina of Time? Não. O primeiro foi The Legend of Zelda. The Legend of Zelda. Há pouco tempo atrás, há poucos anos atrás, eu joguei o Ocarina of Time. Envelheceu. O jogo envelheceu, comparado com o que a gente tem, né? Ele envelheceu bem. Mas envelheceu bem. Eu joguei, cara, porra, me diverti pra caralho. As mecânicas são muito maneiras, e ainda mais eu vendo, tipo assim, cara, naquela época os caras já estavam fazendo isso. Caralho, que sensação. Tipo, a luta contra os boss, sabe? Toda a mecânica, toda a história do negócio. E, tipo, tô cagando pra gráfico, sabe? Mesmo sabendo que na época aqueles gráficos eram uma evolução muito grande. Era inacreditável. O que envelheceu mal, independente, tipo, o Zelda a gente tem o Breath of the Wild. É claro que ele vai manter o Zelda, né, no alto. O Zelda lança, quase jogo do ano. Mas aí o Zelda do passado, será que ele é tão bom quanto foi no passado, entendeu? Ele foi revolucionário no passado. Um exemplo, assim, que a gente tem até da mesma empresa é... Eu nunca joguei o Zelda 1, né? Quer dizer, já joguei, mas nunca tive paciência pra virar o Zelda 1. Mas hoje, se tu me der um controle, eu jogo o Super Mario tranquilamente e me divirto, entendeu? O Super Mario, ele evoluiu, que você consegue jogar ele até hoje tranquilamente, cara. Sem estresse, sem se sentir cansado, sem sentir nada. Tem alguns jogos que não, né? Tem alguns jogos que foram evoluindo e a gente não consegue isso, né? O Zelda 1 é um exemplo. É pouca gente que eu conheço hoje volta pra jogar Zelda 1. Você tem alguns jogos de RPG antigos que você joga. Eu, por exemplo, sou fã do Chrono Trigger. E até hoje eu jogo Chrono Trigger de vez em quando, assim, tem épocas que eu vou lá e jogo, faço um final diferente. Mas tem jogo que eu não consigo mais jogar e que eu joguei antigamente, entendeu? Então tem muito disso. Algumas coisas foram readaptadas, mas o antigo dela não evoluiu tão bem até hoje, entendeu? Isso, muito bom. Mas tem coisa que nasce hoje em dia também, já nasce ruim. Mas aí, cara, aí é o ponto. Toda época tem sua coisa ruim, cara. Toda época tem sua coisa ruim. É gente que só esquece a coisa ruim e fica coisa boa. Saiu Matrix ali nos anos 99, 2000. Saiu 25 filmes igual Matrix. Tu lembra de alguma coisa deles? Não. Então, isso. Deixa eles lá. Tá bom. Eu lembro que tinha um chamado Equilibrium. Isso, foi o mais famosinho, desses Matrix, entendeu? Mas bem chupinhadão de Matrix. É isso. Ainda falando do Matrix, porque esse é um exemplo perfeito atemporal de como um filme ele consegue envelhecer e ele consegue ser moderno, sabe? Ele consegue ser moderno nos seus efeitos, pelos efeitos práticos, ele consegue ser moderno pela filosofia que ele tem no filme, ele consegue ser moderno nas críticas sociais que ele tem, e puta, cara, você consegue assistir ele como se fosse um filme de ação feito hoje, sabe?
com as mesmas movimentações, com os mesmos jogo de câmera. É perfeito, sabe? E eu acho muito difícil alguém assistir o Matrix hoje em dia e falar que ele é um filme velho, entendeu? Porque não é muito. Conforme a sociedade vai crescendo, ele tá sempre crescendo junto, sabe? Então, Sim. assim, hoje a gente tá numa era digital de internet fodaralhástica. E, cara, como você pode trazer a crítica do Matrix pra hoje em dia de uma forma perfeita, cara? É foda. Esse filme é foda pra caralho. Então, eu tenho duas coisas a dizer sobre isso. Eu reparei também, nesses últimos tempos, que é difícil a gente ver algo hoje em dia sendo aclamado como, tipo, já nasceu um grande clássico. Que nem aconteceu com Matrix, por exemplo. Hoje em dia parece que é mais difícil uma coisa virar clássica. Você Virar, acha? tipo... Eu acho. Eu acho. Eu Tipo assim, concordo e foi exatamente o meu ponto que eu tinha falado no começo. Acho que não, cara. Eu acho que é porque quando a gente tá vivendo a parada, é muito difícil de você perceber isso, entendeu? Isso acontece muito na música, por exemplo. Hoje em dia a gente consegue identificar quais eram os momentos musicais que tinham nos anos 80, nos anos 70, por exemplo. Tinha o movimento do disco, tinha o movimento do punk nascendo nos anos 70, tinha o metal nascendo aqui e tal. Mas a gente só consegue identificar isso porque a gente já olha pra trás pra identificar esse tipo de coisa. Quando a pessoa tá vivenciando o momento, ela não pode dizer que aquilo é um novo clássico, porque é muito difícil isso acontecer, entendeu? A gente só vai parar pra estudar isso, pra perceber isso depois. É o que aconteceu nos anos 2000, né, cara? A gente viveu ali a ascensão do emo. E o emo foi o domínio dos anos 2000, pelo menos no rock, né, entendeu? E a gente consegue enxergar isso depois. Muitos de nós, né, a gente tinha preconceito. Ah, isso é emo. Ah, é emo. E a gente escutava, cara. Tudo dos anos 2000 até os 2010 ali do meio do rock tem uma veia emo. E hoje em dia a gente consegue enxergar isso com muito mais clareza do que se você tivesse lá na época vivenciando isso, entendeu? Porque justamente quando você tá vivenciando a parada, óbvio que às vezes a gente fala brincando, esse filme é um novo clássico, esse jogo é um novo clássico, essa música, essa banda, etc. Mas eu acho que é muito difícil você identificar isso quando você tá vivenciando aquele movimento, sabe? É porque a ideia do clássico é aquela parada que já passou muito. É mais questão de tempo mesmo, né, cara? Aquela parada que já passou muito tempo e ele ainda é uma referência. Então, mas eu entendi o por que exemplo, o Luan quis dizer. Vingadores, cara, no seria exemplo- um clássico de filme de herói. É isso Mas, que eu ia falar. mas o Vingadores vai ser um precursor pra filmes futuros, com certeza, cara. Já E foi, né? Sim, mas Já isso- tá sendo. vem sendo. A gente vai ver muito mais universos expandidos em cinema. Vai ser, cara. Pode não ser agora. A gente teve a pandemia, né? Que atrapalhou um pouco a mídia de cinema. Mas tu vai ver. Tudo sempre tem um percussor. Um ponto que vai guiar, que vai ser referência, entendeu? E os Vingadores, se você parar pra pensar, ele nem foi virar clássico filme de herói, tipo, ela ter essa definição quando você viu os Vingadores. Quando saiu o primeiro Homem de Ferro lá, atrás, em 2008, você não viu esse primeiro Homem de Ferro e falar assim, nossa, um novo clássico, vai definir uma era de filmes de herói, porque justamente você tava vivendo isso, e você consegue definir isso hoje. Não, eu discordo. Quando eu vi Batman Begins, eu falei, bom, isso aqui eu quero ver daqui pra frente. Então, mas Batman Begins não traz esse movimento que que estão falando do filme de herói que o Vingadores trouxe. Eu entendeu? acho que o Batman Begins foi fechado, né, Luan? É outra coisa. Fechou. Você acha que foi fechado? ali. Quando eu vi o Dark Knight, então eu tive certeza Não, disso. acho que- Porque na Então, época mas já foi muito a impactante. trilogia- Mas o Dark Knight não trouxe a revolução de filme de herói que os Vingadores trouxe. É isso que eu tô falando. É outro filme. É outra outra parada. vibe, Ela é é outra sozinha lá. E você, depois, com o tempo, agora que a gente tá mais acostumado com o Dark Knight na nossa vida mesmo, e a gente já reviu milhões de vezes, a gente consegue olhar e ver e falar, porra, esse filme é um clássico. Na época, você só achava um filme muito foda. Entendeu? Mas você não falava assim, nossa, esse é um clássico. Um clássico que lançou agora não faz sentido nenhum. Mas a gente vê que teve tentativas de filme de heróis sérios, igual o Dark Knight foi, entendeu? Mas não funcionou. Não funcionou. Então, É mas aquilo, é é porque o é o Matrix diferencial. da nossa geração. Exatamente. Entendeu? É isso aí. Mas toda geração vai ter um filme, ou um jogo, ou uma música, uma banda, um movimento, tanto faz, que ele vai se destacar mais do que os outros. Às vezes você percebe isso, como é o caso do Dark Knight, e às vezes você não percebe. Às vezes ele tá crescendo ali, escondidinho, e daqui a pouco, bum, explode, entendeu? E não necessariamente a gente tem que estar buscando um novo clássico o tempo inteiro. Essas coisas, elas vão acontecer naturalmente, entendeu? E assim, Toda geração vai acontecer. Uma teoria minha é, como as coisas também estão hoje muito mais fluidas, né, muito mais rápidas, esses períodos de boom vão ser menores, cara. É natural isso, tipo, o Dark Knight aconteceu, tipo, o Matrix aconteceu.
sei lá, demorou um tempo pra sair um filme tão revolucionário quanto pro cinema. Hoje as coisas têm saído rápido, né, de certa forma, né. A gente teve aí nos games, a From Software dominou a década, eu acho, pelo menos. Porra. Não sei se vocês concordam Fácil. comigo, mesmo sendo Fácil, fã do fácil. Zelda, pra mim Zelda foi o melhor. Mas a From Software dominou a década e ela revolucionou, né? Hoje os jogos são Souls-like, e aí a gente tem jogos de plataforma, essas coisas. Mas esse período também estão... Claro, a From Software é genial, né? O que eles estão fazendo é magnífico. Mas Sim, esse aí período... Miyazaki é genial. E aí, trazendo justamente o que eu tinha falado, o Demon Souls foi um jogo que cresceu no escuro, entendeu? Escuro. E ele foi se tornar clássico mesmo Depende depois, né? quando o Dark Souls já tava bombando. É, Então, assim, nem tudo precisa ser um clássico pra ser bom, pra ser revolucionário. É justamente essa busca do novo clássico, eu acho ela muito... Muito ruim, né, cara? A gente tem isso em filme também. Fight Club, né? Fight Club foi um filme que só depois que ele ficou conhecido como um filme cult, um filmaço. Fight Club foi fracasso. Foi fracasso, sério? Foi. Nossa, pensei que já tinha nascido excelente. É. O Vitor tá falando aí que é difícil... Não, a gente nasceu perceber excelente, quando a mas gente foi fala. fracasso, entendeu? Não, isso aqui. fracasso de bilheteria, no caso. É. O Vitor tá falando aí que que é difícil de perceber isso enquanto a gente tá vivendo essa parada. Uhum. Mas, sei lá, eu não sei se eu concordo 100%. Quando eu assisti o Dark Knight, eu tive uma impressão muito forte. Quando eu joguei Dark Souls, eu tive uma impressão muito forte também. Uhum. Quando eu vi o Endgame, eu tive uma impressão muito forte. Eu acho que você consegue sentir sim, quando o clássico é clássico. Ou vai virar clássico. Sim, você consegue sentir em algumas coisas, mas tem outras coisas que você não percebe. Ah, lógico. Os jogos indies começaram a crescer no escuro. As pessoas Sim. que começaram a jogar jogo indie, ela não jogou, sei lá, Braid e falou assim, caraca, isso aqui é um clássico, agora a indústria vai ser direcionada pra esse tipo de coisa. Tipo, nem sempre você tem que estar... Parada que não tinha como prever. não tem como você prever essas coisas, que isso vai ser um movimento. Isso é muito mais fácil de você analisar. Realmente, o Demon Souls, cara, poderia ter morrido na praia, tá ligado? Ele quase Poderia ter morreu. sido uma... quase morreu. Então, essa parada. Tipo, e aquela parada, só porque não brilhou na época dela, não significa que ela não se tornará um clássico. O exemplo que a gente deu também de Lovecraft aqui, cara, na época o Lovecraft ele era um bosta, tipo, pras pessoas ali na época. Ele só veio ficar famoso mesmo depois da morte do cara. E por conta de um amigo dele que pegou as obras do cara e foi divulgando e tal. E aí ele foi... Porra, e hoje em dia o cara é... Tipo, meu irmão, é mais do que Alan Poe, cara. E assim, e o cara foi se tornando um clássico com o tempo. Então, na época dele ele não era. Assim como Demon Souls não era um clássico da época dele. Então, assim, tem muitas variantes aí pra definir o que é um clássico, que é algo, cara, que você não consegue perceber isso no presente, sabe? Você não consegue notar isso no presente. Tem gente que tá sempre nessa busca do melhor da geração atual pra sempre comparar com o que ela vivenciou lá atrás. E às vezes ela nem se identifica com o que essa coisa atual, com o que essa mídia atual tá trazendo, justamente porque ele não vivencia da mesma forma que uma pessoa mais nova vivencia. E ele trazer isso pra essa comparação é muito injusto. Muito injusto e errado, eu acredito eu. Isso é muito ruim. Justamente porque a pessoa que ela vive nesse tipo de comparação, ela não consegue, às vezes, aproveitar uma coisa nova. Eu mesmo, com música, eu sou assim. E é muito difícil eu ouvir uma música nova sem comparar com o meu gosto pessoal, entendeu? Com o meu gosto que eu cresci ouvindo, ou com que ainda conversa com o que eu cresci ouvindo. E isso é foda, é meio merda. É à toa que você entendeu? enlouqueceu quando conheceu o Tame Impala, né? Então, aí eu conheci Tame Impala e pra mim foi uma explosão de novos horizontes. Justamente conhecer Tame Impala me fez parar pra pensar um pouco nisso, entendeu? Se realmente vale a pena eu começar a conhecer coisas novas pra ter essas explosões de emoção de novo e entender que isso é realmente a revolução que tá sendo feita hoje. Ou não entender, porque não precisa ser procurando essa revolução o tempo inteiro. Sim. Porra, é lógico que vale a pena. Você tem que abrir seus horizontes, cara. Sim, Tá sim. engessado. Sim, de fato. Mas isso que o Vitor falou, cara, é importante ter que abrir novos horizontes, né? A gente tem a renovação de duas novas mídias, pelo menos que eu lembro, né? A gente tem The Mandalorian e a gente tem o Cobra Kai, né? Que são histórias sensacionais e eu já ouvi alguns fãs falarem que são ruins por não ser igual ao passado, sabe? E não precisa. É errado. Até ser igual é errado. A ideia do Cobra Kai é ser exatamente o oposto. Entendeu? O fã de Star Wars é um fã muito, né?
É um fã que gosta muito, né? Eles não cara, conseguem. Não consegue. Eles gostam muito, eles vivem muito naquela bolha dos primeiros 3 episódios, né? O 4, 5, 6. Eles vivem muito presos naquilo e eu afirmo aqui agora. Eles vivem nessa bolha porque eles são saudosistas. Ponto. Isso aí, e acabou. Concordo. Porque a galera que nasceu nos anos 2000 e assistiu o episódio 1, 2 e 3 quando criança, tem esses filmes como clássicos pra eles. Uhum. Apesar Assim deles como serem a galera ruins. da geração atual Sim. tem o 7, 8 e 9 também. Aí eu já discordo. Porque eu acho que o 7, 8 e 9 não impactou ninguém. Entendeu? E ele foi estragado pelos fãs, né? E pelo maior fã, né? O J.J. Abrams, aquele fã Exatamente. da puta. Esse que foi o maior erro dessa trilogia nova, que acarretou, de repente, num sucesso de Mandalorian depois. Que o J.J. Abrams, ele fez um filme igual ao episódio 4. No episódio 8, o Rian Johnson teve a chance de fazer um filme que vai pra outra direção, reescreve uns outros personagens como eles estão velhos, o Luke Skywalker. Quebra expectativa Quebra um total, monte de expectativa, exato. exatamente. E o fã, ele não consegue. Ele tem que viver dentro daquela nostalgiazinha dele de Skywalker, sabe? Isso destruiu o último filme. Até o próprio Mark Hamill, né, cara, foi Mac o quê? bem saudosista nessa parte. Não, aquele não é o Mac meu Hamill. Não, Luke pera aí, Skywalker. Quem falou, ô Pedro? Quem falou? Hã? Isso aí, Pedro. Oi? Ah, que? Não sei o que você tá Hamill. falando. Eu ouvi Mark Hamilton. Eu Ai, caralho. Foi isso que ele disse. Aquele piloto de Fórmula 1, pô, Mark Hamilton. falei Mark Hamilton? Não, o Mark Hamill foi ó. É o ator do Star Wars que canta Mas musical. cara, até ele foi bem saudosista, tá ligado? E até soa meio hipócrita, né? Porque os fãs de Star Wars, eles não gostaram do episódio 8, porque ele era ele acabou com o meu look, e etc. Mas no Mandalorian, quando eles quebram várias expectativas, o fã tá batendo palma. Então, assim, o que você quer? O fã não sabe o que ele quer de fato. E ele viver nesse mundo, nessa nostalgia, nessa merda, só prejudica mais ainda. E isso se expande pra tudo. A pessoa não se deixa aproveitar pelo produto novo. Isso que é Exatamente. foda. Isso é foda. Sabe, Vitor? Isso é foda, Vitor. Isso é foda, Vitor. Isso é foda. O episódio 8 pra mim é o melhor da nova trilogia, cara. Eu acho, assim. É um Na bom trilogia, filme. com certeza, cara. Então, Vitor, eu acho que na verdade o problema não é a nostalgia. O problema é o É saudosismo. o ser cara. humano. O problema é o ser humano. O problema é esse. O problema não é a nostalgia. Não é a nostalgia que é o problema. O problema é esse saudosismo maluco que faz querer a gente repetir os mesmos parâmetros em tudo, entendeu? Uhum. O problema é o Bolsonaro, esse que é o problema. Esse também é um problema. A gente tem a música brasileira aí. A música brasileira foi movimentada, é claro, nos anos 2000 pelo menos o rock, né? Pelo emo-core lá de fora, né? Então a gente teve as bandas aí, Forfã, Scratch, Fresno. Isso no Rio de Janeiro. Isso no Rio de Janeiro. Não só no Rio de Janeiro. A gente tem banda Fresno, que é paulista. De Foi mais Bob. no eixo, né? São Paulo, Rio. A gente teve essas bandas de emo-core. Hoje é claro que elas tiveram mídia, né? A gente tinha MTV, que ajudava bastante. Mas hoje também, tipo, em 2010 a galera fala, o rock morreu, isso e aquilo. E a gente tem bandas muito boas, cara. Tipo, muito boas e de melhor qualidade, assim, musical. Não tô dizendo que essas bandas dos anos 2000 são ruins musicalmente. É claro que elas seguiam um movimento que era simples, né? Elas seguiam o movimento Blink-182, sei lá, Jimmy Eat World, essas coisas. Mas hoje as coisas estão muito mais bem trabalhadas e a galera acha que é ruim, sabe? E a parada não é. A gente tem aí bandas, sei lá, Super Combo, que é bem forte no movimento underground, Scalene, que chegou a tocar no Rock in Rio. E a galera fica nessa de rock morreu. Não, cara, o rock não morreu, ele tá se renovando. Quem não se renova é você, sabe? Porque o público que ouve rock BR, ele só quer ouvir as mesmas coisas. Ele quer ouvir um novo Legião Urbana, ele quer ouvir o novo Cazuza. E tipo, eu acho que isso acabou. É um movimento que ele vai passando, ele vai escalando. E a gente vê isso muito claramente no rock brasileiro, que o rock brasileiro ele sofreu uma influência lá de fora, principalmente do New Wave ou do pós-punk, uma parada assim. E quando teve aquele boom do rock Brasil, ele foi acabar ali mais ou menos no início dos anos 2000. No início, mais pro final, ali chegando em 2010, ele foi acabar com umas bandas grandes assim, que era o Charlie Brown ou Cidade Negra, etc. As pessoas só valorizavam em si essas bandas grandes. Apesar de não ser o movimento que eu curtia na época, cara, o movimento emo, ele influenciou
uma sociedade inteira, sabe? Sim, Na época, cara. os adolescentes, eles se vestiam daquela parada, assim como o punk se vestiu de punk nos anos 70, sabe? Então, assim... Nunca venderam tanta chapinha quanto naquela época. Exatamente, Sim. então isso é muito importante. E você falar que o rock morreu sendo que tem um movimento rock que tá influenciando a sociedade inteira, é nada mais do que só puro saudosismo idiota. É um movimento que era uma resposta também à sociedade que tava passando, cara. Claro. A gente teve como o movimento veio, né, a maior parte dos Estados Unidos, a gente teve ali em 2001, né, o atentado, e aquele medo de morrer, o medo das coisas, ele assolou a galera e a galera representou isso artisticamente, né. Cara, pra mim, assim, um dos melhores álbuns de todos os tempos é o Welcome to the Black Parade, do My Chemical Romance. Cara, esse álbum é genial. É bom, cara, esse é álbum bom. é genial. E é do movimento, é totalmente emo, e é isso, é emocore. A gente teve um exemplo de uma banda que veio mudando com o tempo e chegou a atingir o emo, né? A gente tem o Green Day, né? Que veio de, sei lá, desde 90, né? A gente teve o Duke, que eu acho que é de 94. Ele já veio nesse movimento pop punk ali, após o grunge e tal, e chegou a partilhar, né? Do movimento emo. A gente teve o American Idiot, o 21st Century, né? Então, até as bandas das décadas de 90, elas, quando chegaram nos anos 2000, que se mantiveram, elas também sugaram um pouco do movimento, Sim. entendeu? Isso que é legal. Pra tu ver como o movimento é forte. E isso é muito culpa das pessoas que são mais saudosistas do metal ou de um rock mais tradicional, que a gente repara que essas pessoas são as que têm mais voz. Você dá muito mais atenção quando a pessoa reclama do que quando uma pessoa tá elogiando, sabe? Então, assim, onde tem gente reclamando no movimento emo, que foi um grande movimento do rock, quando a pessoa tá reclamando, falando que o rock acabou, ele talvez acabou pro jeito que você ouça, mas o rock, ele ainda tá aqui, seu velho, entendeu? Ele tá fazendo... E a gente vai ter aí, ó, rock com sintetizador. Você tá se olhando no espelho quando tá falando isso? É. Não, então, mas, por exemplo, eu não aproveitei o movimento emo, não era uma parada que eu curtia, mas junto com o movimento emo, lá na Inglaterra, tava começando um movimento alternativo, entendeu? Isso, De rock o indie alternativo. também, né? A gente tem um indie rock que veio bem forte. E eu curto pra caramba. E isso é rock. O rock, ele não morreu. O Arctic Monkeys foi uma das maiores bandas de todos os tempos nos últimos 10 anos. Sim, E você falar que o olha. rock morreu é foda, mano. Quantas bandas, cara, não se basearam em Strokes, cara? Porra. Strokes tá cara, até hoje, mano. Você Muito via bom. banda... A gente tinha bandas brasileiras que eram Strokes, somente Strokes. É. Mop Top, Mop essas Top. bandas eram Strokes, entendeu? E era bom, hein? E era bom. Mop Top é muito bom. Fui no show deles em Campo Grande há muito tempo. Vem cá, eu vou fazer uma pergunta aí pra galera. Vocês conseguem se imaginar tendo essa parada no futuro no meu tempo era melhor? Cara... Não sei, difícil, Eu hein? não sei, eu acho que a nossa geração vai ter menos isso, cara. Eu acho que a nossa geração agora, a nossa ou a próxima, a gente vai começar a ter esse rompimento aí dessa... Eu acho que a gente ainda pode ter, cara, a galera assim, nos anos 90, eu acho que a galera ainda pode ter, mas vai ser menos, como o Fabrício estava comentando. Eu acho que a tendência natural é que cada vez seja menos. Eu, por exemplo, cara, eu sou bem mais novo que vocês, Não é mas tão eu mais vejo, novo cara, também. certos costumes, por exemplo, da 3 anos só. uns anos É aí. quase a mais mesma geração. novo. Vocês fazem parecer bem mais, cara. É a sua Mas inteligência. a parada é que, tipo assim, cara. É o nível intelectual que faz essa diferença. Mas, cara, eu vejo que muita cultura da galera jovem atualmente, eu vejo, cara, tipo, cara, que bagulho idiota, cara. Então, assim, de repente, aí realmente eu não sei. Eu não sei se eu teria esse sentimento, mas a tendência eu acho que é Bom, ter então cada a vez gente tá menos. comprovando aqui que a gente vai ser assim no futuro, porque o Pedro acabou de finalizar falando assim, as coisas de hoje em dia são muito idiotas, e pronto, acabou. É essa a conclusão. Caralho, Pedro. Esse moleque. Resumidamente, é que eu tava com medo dessa agressividade, mas... Sei lá, cara. Não concordo, não. Eu me despi de alguns preconceitos recentemente, só pra poder aproveitar coisas novas, e aprendi que tem coisas novas que eu simplesmente odiava, repudiava. Uhum. Eu só não experienciava o suficiente a ponto de começar a gostar. De Isso dar uma aí, chance. cara. É muito bom. For Fun é muito bom mesmo, cara. É, exatamente. Eu gosto também do álbum. Então, eu tava falando de trap brasileiro. não era isso que eu tava pensando. É eu um não movimento conheço. crescente aí, né, cara? Exatamente. Fazer beat e tal. Mas, tipo assim, antigamente eu não gostava de nada, eu simplesmente achava ridículo, me dava nojinho, ostentação, Mas vamos lá. letras. Deixa eu só adicionar uma coisa.
você não gostar, tá tudo bem. É. E tudo bem, é seu gosto. Agora, você tirar o mérito disso, que tá errado. Eu não gosto de jogo de carro e não vou tirar o mérito de um jogo de carro que revolucionou. Eu não gosto de, sei lá, de trap e eu não vou tirar o mérito, sei lá, de quem é famoso no trap. Eu não gostar, tá ótimo. Eu não gostar, tá ótimo. Eu não gosto, não é o que me agrada, mas eu não posso tirar o mérito. Exatamente. Eu não posso dizer que aquilo é ruim porque eu não gosto. Claro que vai ter coisa ruim, cara. Tem coisa ruim em tudo quanto é lugar, mas Exatamente. não posso tirar o mérito. Então, mas eu passei a ver beleza naquilo que eu odiava. Entendeu? Eu dei a volta. Então, na mas parada. isso não é regra, você sabe. Você começou a se olhar no Sim. espelho com maior carinho, né, cara? Eu comecei a me acariciar no espelho. Isso não é necessariamente uma regra, cara, porque, não. porque a gente, além do gosto nostálgico e saudosista, além disso tudo, se você colocar isso tudo de lado, a gente tem muito de gosto pessoal mesmo. Então, assim, você gostar de trap e descobrir um novo horizonte não significa que o Pedro vai ouvir trap e vai se abrir um novo horizonte pra ele. Pelo gosto pessoal mesmo. Pra mim, o problema desse sentimento nostálgico e saudosista que é prejudicial é você ser um cara que é metaleiro ou você ser um cara que é rap que só ouvia Tupac e você olhar pro movimento do trap e falar que é uma merda porque não é igual ao do Tupac, entendeu? Sim. Isso. Isso pra mim que é o prejudicial, que é você não tá abrindo horizontes pras coisas que você vai gostar. Tudo tem seu contexto na sua época. E os eu acho que motivos. também a gente também tem que parar com um pouco com essa comparação. Tava tendo uma comparação no Twitter esses dias de Tupac e Eminem, quem é o maior do rap. Tá ligado? Isso importa de verdade? Assim, é claro, o rap é um movimento negro, o Tupac foi o que guiou, né? A referência de todo mundo. Mas eu posso gostar dos dois, sem ter problema, sem tirar o mérito de um ou de outro, entendeu? A galera, ela gosta de se sentir em um grupo. E aí ela, eu não gosto dele, então eu vou me excluir no grupo que não gosta dessas coisas e pronto. Não, também. aí ela se junta no grupo que não gosta dele. Isso, que não gosta dele, e aí ela se sente acolhida nesse grupo e, tipo, só não tem problema. E propaga isso. E é o aí que eu tô cresce o falando, ódiozinho. é o grupo que fala mal. E normalmente é um grupo que grita alto pra caralho. Tu vê, a galera que é gamer e odeia as minorias. A galera só quer se sentir incluída em grupo, cara. É. E me odiar as minorias em paz. Mas tem gamer que não odeia a minoria? Essa é uma questão complicada, eu acho que isso eu não consigo despir. Difícil, viu? Bem difícil.